Hoje é 12 de maio de 2016, uma data histórica, segundo se afirmou várias vezes durante os debates havidos no Senado, em tramitação da segunda ou terceira fase da tramitação do procedimento relativo ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Conforme este antigo escriba afirmou ontem de manhã, às 9 horas da manhã, antes mesmo da instalação da sessão dita histórica, o resultado foi o afastamento da presidente pelo prazo máximo de 180 dias. E há de assumir hoje, talvez, provavelmente ou com certeza hoje, o vice-presidente Michel Temer a transmigrar as providências adequadas à remoralização plena do país e ao enxugamento das contas públicas e quejandos. É assim que se faz. Uma data histórica, sim, uma das maiores nações do mundo e uma nação muito sofrida também, vai tentar transitar pela história ou pelos tempos no sentido de restauração da dignidade agora quase plenamente perdida no universo que nós temos em volta. É assim que funciona. Houve 40 ou 50 manifestações de vários senadores, cada qual dando suas razões, e é preciso que cada qual desse suas razões, porque hoje não mais se faz a presença física de alguém para provar que existe. Hoje a presença se faz ou se prova na tela da televisão em suas múltiplas especificações. Então, o senadorzinho, o senadorzão, o menos importante, o mais importante, o extremamente relevante, aquele que tem liderança e aquele que não tem, se mostraram atentos para que as imagens fossem devidamente exibidas na televisão do Senado e em outras. Enfim, os repórteres não dormiram, os senadores dormiram um pouco, talvez, um ou outro saiu para dormir e voltou, um ou outro só veio no terceiro terço da sessão, e o resultado foi aquele anteriormente previsto. Não é preciso ser sábio ou divinatório para chegar à conclusão a qual o escriba chegou antes que a sessão começasse. Curiosamente, ou até rotineiramente, dentro da regulamentação do impeachment, a presidente é afastada sim, mantém seus vencimentos, um pequeno séquito pode utilizar os aviões da FAB, desde que não exagere, obviamente, e se vá por aí a fazer comícios no norte do país, e corre o risco a presidente de cruzar com o hoje presidente em exercício Michel Temer num corredor do Palácio do Planalto, se e quando ela continuar residindo naquele local. Isso já teria acontecido hoje, principalmente lá nos lados ou nos tempos da Revolução Francesa. É bem possível que a rainha e o vice-rei transformado em tal, ou transformado em rei, habitando o mesmo palácio das Tulherias, se vissem apertados um contra o outro num corredor do vetusto receptáculo dos reinícolas
naquela época. É possível que já tenha acontecido, inclusive pode ter ocorrido isso nos romances de capa e espada, Escaramuche, o Fazedor de Reis, Máscara de Ferro e outras produções que encantaram e encantam ainda em pequeno número hoje a imaginação dos adolescentes ou das crianças transitando por esse período da idade. Acontece isto. Em outros termos, funciona mais ou menos como o divórcio de um casal. A mulher fica num determinado pedaço do imóvel, o marido fica no remanescente, os cachorros de estimação, os filhos também se põem num determinado pavimento e se dão mais ou menos bem, ou até não se dão bem, se dão mal, ou até se dão muito bem. O hoje presidente Michel Temer é elegante, educado e sabe se comportar dentro dessa perspectiva, que é uma perspectiva até de natureza doméstica. O que não é doméstico é o tamanho da residência da primeira-dama da República, hoje posta em apertamento, não em apartamento. Essas coisas acontecem. No meio de tudo isso, em volta de tudo isso, ou ao redor disso tudo, há uma certa dose de melancolia. Sim, melancolia por se ver o que está acontecendo no nosso país. Há essa disputa entre uma mulher geniosa, porque geniosa ela o é, e a expectativa que todo brasileiro tem de que as coisas melhorem com a assunção de Michel Temer ao primeiro posto da nação. Não é assim, não. O novo presidente precisa escolher bem os seus ministros, há de precisar optar entre um e outro, com alguns balangandãs de processos pendurados nas ilhargas. Escolher ou acolitar alguém imaculado é uma tarefa difícil. Ele próprio, Michel, precisa se livrar de uma imputação que vem por aí concernente a eventual pretensão a impeachment dele também. O presidente do Senado comportou-se muitíssimo bem, diga-se de passagem. Conseguiu levar a sessão até o fim, sem tropeços e com bom humor, levantando-se muito pouco, inclusive, até mesmo para as necessidades que fazem parte da falibilidade humana. As coisas estão assim. Este escriba assistiu à sustentação feita pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, competente, dedicado, nervoso sim, estimulado também, e cumprindo o seu papel até o fim, sem que se ponha em dúvida se ele podia ou não exercitar a defesa da presidente na medida em que ele era advogado-geral da União e não dela. Mas isso em se cuidando de uma tramitação de um processo excepcional, também sai nas águas, se transforma em incidente desimportante. As coisas seguem assim. Hoje é uma quarta-feira ou é uma quinta-feira? Quarta ou quinta não importa. Perdeu-se no tempo da designação
do dia da semana adequado ao dia de hoje. O país continua paralisado, a brasilidade está perplexa. Aqui em São Paulo houve uns grupelhos colocados à porta ou à frente da Fiesp, alguns soltando rojões, outros xingando os vencedores sem maiores consequências, e la nave vá. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, passou por cima levemente daquilo que os doutrinadores modernos chamam, e chamam raramente, de questões prejudiciais, porque dentro da instrumentalização forçada, severa, censória que o processo penal tem hoje no Brasil, poucos juristas se preocupam com as chamadas questões prejudiciais. É um tema supinamente interessante, funcionando em procedimentos menos importantes, mas agora tudo sai na caçambada, tudo sai ao golpe de enxada e da picareta, porque se pretendia e se pretende ainda que o presidente, hoje presidente Michel Temer, assuma a presidência ou o trono do país e empurre as coisas da melhor forma possível, as chamadas questões prejudiciais. Em síntese ou em suma, o Tribunal de Contas da União não se manifestará ainda, segundo consta, respeitando as chamadas pedaladas ou a hipótese ou hipóteses de pedaladas. Aquilo teria constituído uma questão prejudicial de caráter obrigatório. Em outros termos, enquanto não definido no Tribunal de Contas da União se o comportamento da Presidente da República constituía ou não infração correspondentemente ao delito que lhe é imputado nebulosamente, não se poderia processar a criatura por procedimento em curso nas possibilidades de impeachment. Aquilo passou batido. É um tema bonito, um tema importante também, mas que não funciona num procedimento dessa natureza. O navio segue seu rumo e esperemos que Michel Temer consiga, com a sua impassibilidade, capacidade de negociação, que ele consiga empurrar o país para mares mais navegáveis. E tenho dito,